encontro do dia 3 de setembro, nós conversamos sobre as reuniões de família. E, embora muitas famílias procurem colocar em prática as ferramentas de disciplina positiva, elas têm um pouco de restrição em relação às reuniões de família, porque elas, de fato, demandam tempo, demandam organização e demandam comprometimento que muitas vezes no dia a dia, na correria da semana, é difícil de cumprir. Mas foi comentado que as reuniões de família, elas são um investimento de longo prazo. Então, esse tempo que é gasto uma vez por semana nas reuniões de família, ele muitas vezes é economizado em relação a famílias que não possuem esses combinados que são feitos nas reuniões. Então, tu acabas investindo esse tempo uma vez por semana, mas poupando tempo, poupando conflitos no dia a dia, quando tu espera que a criança seja cooperativa, quando tu espera que a criança esteja pronta na hora, quando tu esperas que ela, por exemplo, organize a cozinha quando foi uma tarefa que foi dada a ela. Então, esses conflitos do dia a dia, eles têm uma tendência a reduzir com o passar do tempo, quando as reuniões de família são feitas de forma democrática, como a gente vai ver a seguir. Então, uma ferramenta que é um investimento que vale muito a pena a longo prazo. Então, relembrando que, segundo a disciplina positiva, todo ser humano tem duas necessidades principais emocionais e todas as outras advêm dessas duas, que são as necessidades de se sentir importante e pertencente. E quando a gente faz uma reunião de família e a criança se sente incluída, legitimamente incluída nas decisões que são tomadas na reunião de família, ela se sente, sim, importante e pertencente daquele grupo. Então, ela está muito, mas muito mais predisposta a cooperar dentro de casa. Então, a gente está vendo ali a imagem de uma menina sorridente anotando. Digamos que essas anotações são referentes, são a ata da reunião de família. Não tem como a gente não compreender que as crianças, quando a gente dá uma tarefa importante para elas, elas querem sim participar e elas querem sim se tornar responsáveis por aquele combinado, porque elas estão se sentindo parte, não é uma ordem imposta. E o ser humano, em geral, tem muito mais resistência a cumprir com combinados e a acatar decisões quando ele não faz parte do processo de decisão. Então, as reuniões de família, elas desenvolvem habilidades como a comunicação respeitosa, onde todo mundo fala e todo mundo escuta, responsabilidade, consciência coletiva, soluções de problemas, tomadas de decisões e cooperação. Então, ela é uma ferramenta muito útil, não só para resolver problemas da família de agora, como para preparar a criança para tomar, né, para ser líder de repente, ou participar coletivamente de uma equipe num escritório de forma mais assertiva. É importante ter uma folha ou um caderno local acesso para que seja construída a pauta ao longo da semana. Então, um dos benefícios da reunião de família é que quando tem algo incomodando alguém, a gente se condiciona a não ir no calor da emoção tentar resolver um problema. A gente escreve ali na pauta, é claro, se não for algo que precisa ser urgentemente decidido. Mas se há algo que está, por exemplo, a organização da louça após o almoço, após o jantar, por exemplo. Não é algo que precisa ser resolvido naquele dia, porque provavelmente é um problema, uma situação que vem se repetindo ao longo do tempo e a gente não precisa, no calor da emoção, tentar resolver. Então, tanto o adulto quanto a criança vai ter acesso, pode ser uma folha de ofício na geladeira, pode ser um caderninho numa bancada, e a ideia é que todo mundo se habitue a, quando tiver uma coisa incomodando, escrever. A gente pode incentivar a criança a fazer um desenho que represente,
ou a gente pode ensinar a criança a pedir ajuda para escrever. Então a gente diz, meu filho, quando tu quiseres, tiver um assunto importante que tu quiseres falar na reunião de família, tu me pede pra mamãe que eu vou anotar para te não esquecer o que quiser. E a criança precisa se sentir, ela precisa sentir confiança de que tu vai fazer esse intermédio de forma neutra. E ela não, para ela não se sentir acanhada a pedir ajuda. Então é muito importante que essas reuniões elas tenham um sentimento respeitoso de acolhimento de todas as falas. E também ter um caderno para ata, um caderno, uma agendinha, que vai ser as deliberações, o que for decidido em relação a pequenos problemas familiares, vai ser anotado na ata para depois ser revisto. Então, é legal revezar as funções de presidente e secretário. O presidente aqui, né, nesse caso, e pode ser qualquer outro nome, mas é a pessoa que vai liderar a reunião. Então, o que vai falar, vai ter, por exemplo, um checklist de como começar, qual é o primeiro passo na reunião de família, qual é o segundo, qual é o terceiro. Daqui a pouquinho a gente vai ver um roteirinho ideal de reunião de família, e aí a partir dele cada família pode adaptar para como ficar melhor para si. E aí as crianças que ainda não sabem ler, elas podem ser o presidente e ler esse roteiro. Então, por exemplo, a primeira parte do roteiro de reunião de família é uma rodada de alguma coisa positiva, uma boa notícia, um elogio. Então, isso pode ser representado, por exemplo, um coraçãozinho. E aí a criança desenha um coraçãozinho, a criança vai vincular ao longo do tempo que aquele coraçãozinho quer dizer, por exemplo, rodada de elogios. Então ela vai poder ler os símbolos e ela vai ter esse poder de dizer, agora é a hora dos elogios, agora é a hora de rever a pauta, se as deliberações da semana passada deram certo para essa semana. Então, pode ser um guia ilustrado para a criança conseguir já tomar essa responsabilidade de presidente para si. E o secretário é a pessoa que vai anotar as deliberações que forem sendo feitas ao longo da reunião. Então, precisa ser realmente alguém que já saiba escrever. Lembre-se que aprender habilidades interpessoais leva tempo, confie no processo. Então, é importante que tenha uma consistência, né? Que não seja feito uma ou duas tentativas e aí todo mundo ficou disperso e aí as resoluções feitas numa reunião de uma semana para outra não foram colocadas em prática e aí tu decide, minha família não tem maturidade emocional ainda para isso, vou desistir. É importante que a gente tenha essa consistência. As crianças, elas precisam de um tempo para perceber, olha, o que eu estou falando na reunião está sendo levado em conta. Olha, o que foi combinado na reunião, os meus pais realmente estão buscando cumprir. E a criança precisa sentir que ela tem voz, de que ela está sendo ouvida, que não é só uma reunião como um pretexto para um sermão, por exemplo. À medida em que a criança for compreendendo a dinâmica e que ela está funcionando e que a família está vendo que está se tornando, a rotina está se tornando mais pacífica, vai acontecer de todo mundo perceber que sim, está valendo a pena. Então é importante não desistir de primeira, se não der certo nas primeiras vezes. Foque sempre em soluções, mostrando que erros são oportunidades de aprendizado. Então, isso faz parte da disciplina, é um lema da disciplina positiva. Focar em soluções, não focar no problema, não focar em quem fez errado. Tudo bem, aconteceu tal coisa, não deu muito certo. O que nós vamos fazer então para que dê certo da próxima vez? Focar sempre em soluções, sempre no futuro, não ficar remoendo o passado. E tenha reuniões curtas de 20 a 30 minutos com crianças menores, provavelmente 15 minutos talvez seja o suficiente. Realmente é algo bem dinâmico para não se tornar cansativo. Atenção! Reuniões de família não são plataforma para sermões ou controle. Elas são democráticas em termos de fala e de escuta. Então, não é porque o adulto é mais maduro, porque o adulto efetivamente é claro que vai ter mais soluções práticas e assertivas para os problemas,
não é por isso que ele vai se beneficiar dessa experiência mais de vida para liderar a reunião. Liderar no sentido de liderar as soluções. A gente precisa ouvir as crianças e calcular os riscos. Então, se a criança deu uma sugestão para a resolução de um problema, que os pais perceberam que não vai resolver o problema, mas também não vai prejudicar a família em termos de rotina, é bom a criança ter essa experiência. É bom a família em si fazer essa tentativa para ver, olha, não deu certo por aqui, vamos tentar de outro jeito. Porque se a criança, na ingenuidade dela, começar a tentar dar soluções e os pais sempre assim, não, isso não vai funcionar, vamos fazer desse jeito que vai funcionar melhor. A criança vai perceber que ela nunca é ouvida e ela vai sim deixar de querer participar e não vai se sentir importante. Então, não é porque a gente está dando um ar de democracia para a reunião que a criança não vai perceber que de repente isso está sendo um pretexto para os pais comandarem e controlarem as situações. Então, aqui é muito importante que toda a família esteja aberta para testar hipóteses e soluções, mesmo que perceba que não é bem esse o caminho. Não pule as reuniões em família. Modele comprometimento e demonstre que a família é importante. Isso aqui é muito importante para a gente mostrar relevância para a criança. E também para nós modelarmos, por exemplo, crianças a partir de 7 não, mas de 10, 12, 13 anos, já começam a ter uma agenda particular de aula de inglês, de encontro com os amigos. Ela começa já a fazer uns combinados que não são, porque quando a criança é pequena, ela passa muito tempo em casa, tu leva para a escola, tu busca, tu controla a agenda dela. No momento em que a criança começa a ter mais autonomia e marca de ir na casa de um amigo e tal, se tu não tiveres modelado que a reunião de família é um compromisso que não pode ser burlado, a criança vai achar que, tudo bem, eu vou marcar de ir na casa do meu amigo e tá tudo bem, porque inconscientemente, mesmo que não seja uma coisa que a criança pense claramente, que ela vai te dizer claramente, se tu começou a, flexibilizar, de vez em quando tem, de vez em quando não tem, às vezes eu marco um compromisso, a criança vai perceber que é assim que ela pode agir na vida dela. Então é importante, novamente, a gente modelar a, a importância e o comprometimento com as reuniões. Se caso por exemplo, na vida acontece da gente ter compromissos inadiáveis que a gente não pode executar. Também não é algo de, tão fixo. Não posso marcar nada, não posso, vou deixar de ir numa comemoração de um aniversário porque tem a reunião de família. Não, se é algo que realmente é necessário, é importante deixar claro para as crianças, até para as menores. Olha, essa semana nós não vamos ter a reunião de família por este motivo, mas semana que vem a gente vai retomar sim. Então, é respeitoso e também mostra que é por momentos específicos que não está havendo a reunião de família. Espere que crianças menores de 3 ou 4 anos, não espere que crianças menores de 3 ou 4 anos participem. Então, a partir de 3, 4 anos, a criança pode sim participar. E é bom ter um self-regulation tool, tipo uma massinha, ou ela pode ir desenhando. É interessante que ela participe mesmo que ouvindo, mas essas crianças, elas ainda têm um span de atenção muito reduzido, muito curto, e esperar que ela fique sentada, ouvindo e participando ativamente, ociosa, ela não vai acontecer. Então, para essas crianças a partir de 4 anos, coloca um joguinho, algo que não vá atrapalhar, que não seja barulhento, mas, um quebra-cabeça, uma folha com giz de cera, massinha, alguma coisa silenciosa que ela pode estar ali interagindo de forma sutil, mas vai ter alguma coisa mantendo ela ocupada, para ela também não ficar entediada. Então, as reuniões no mesmo formato garantem consistência e sensação de segurança. Pelo mesmo motivo que no Circle Time, por exemplo, a gente sempre segue um roteirinho de músicas. Então, por mais que a gente esteja cansada, vamos cantar essa música diariamente durante um semestre.
é importante porque previsibilidade dá essa sensação de segurança, de eu sei, eu estou fazendo parte de um processo na qual eu já tenho entendimento. Se a gente ficar mudando toda hora, não vai ter essa consistência e quanto mais nova a criança, menos maturidade ela vai ter para entender essas oscilações. A reunião de família hoje vai ser de um formato, na semana que vem vai ser de outro. Então, a previsibilidade é algo bom para manter esse senso de pertencimento e segurança no processo. Então, aqui a gente vai mostrar um roteirinho, que é o roteiro ideal de reunião de família. As reuniões de família, se possível, devem acontecer uma vez por semana, né, com essa consistência né, essa consistência todas as semanas serem realizadas. E aqui a gente vai dar ideias e cada família, claro, vai flexibilizar, adequar de acordo com o que vê necessidade na sua casa. Então, como são as estruturas das reuniões ideais? A gente começa com uma rodada de reconhecimentos, uma coisa positiva. Então, a gente pode fazer uma rodada de elogios, que pode ser todos elogiando todos, então a mãe elogia o marido e cada filho, ou pode ser eu vou elogiar uma pessoa, essa pessoa vai elogiar a seguinte, ou pode ser aleatório, hoje eu quero elogiar tal pessoa. E dessa forma também cria algo mais assim, espontâneo, né? O que faz sentido eu elogiar uma pessoa nessa semana? E a gente comentou aqui que as crianças, quanto menores elas são, mais concretas é o pensamento delas. Então, a gente pode modelar também elogios a princípio físicos. Então, pode ser algo do tipo, gostei da forma como tu prendeste o teu cabelo. Ou essa cor fica muito bonita em ti. E isso pode ser bobo e superficial, mas a criança está entendendo a estrutura de um elogio. Ela está entendendo de forma concreta. Tu está falando uma coisa que é visível para ela. E aí a gente pode mesclar. Às vezes a gente fala um elogio concreto, físico, e às vezes a gente começa já a modelar elogios mais abstratos. Então, gostei muito do macarrão que tu fizesse para nós no jantar de ontem. E quanto mais próximo da data, mais facilidade da criança ir ali, acessar aquela vivência e voltar. Então, né, ontem tá relativamente uma memória um pouco fresca na cabeça da criança. Mas pode ser de hoje também. Ai, muito obrigado por ter organizado a louça hoje no início da manhã. Isso, mesmo a gente fazendo esse elogio para outra pessoa que não é a criança em questão, fazendo, por exemplo, o pai, a criança já está percebendo que é um elogio. Então, a gente está plantando a sementinha do elogio mais abstrato na cabeça dela. Então, pode começar com uma rodada de elogios. Pode começar com uma rodada de gratidão. Então, eu sou grata pela nossa família estar reunida aqui hoje. Eu sou grata pelo almoço delicioso, que aí pode inclusive falar sobre a funcionária da casa, né? Que a funcionária da nossa casa fez para nós hoje ao meio-dia. Eu sou grata pelo fim de semana que nós passamos juntos na praia. E também a gente pode ser grata por questões externas. Então, a gente também pode começar a modelar para as crianças serem gratas pela vida. Eu sou grata pelo meu emprego que me traz tanta satisfação. E assim a criança começa também, né, a ver coisas positivas na escola, nas relações interpessoais fora da casa. Ou uma rodada de boas notícias. Então aqui a gente fala uma coisa boa que aconteceu. A boa notícia é que na reunião do meu trabalho, eu tive um bom elogio do meu chefe. A boa notícia é que eu fiz um bolo de chocolate delicioso para nós no fim de semana. Então, a boa notícia pode ser, né, similar à gratidão. Uma coisa legal que aconteceu na vida da gente, na presença ou não da família. E a gente pode também se elogiar. É muito importante isso para
para a criança também aprender que ela pode valorizar as coisas dela, não precisa desse estímulo externo para se sentir bem com ela mesma e com as conquistas dela. Então, depois da rodada de reconhecimentos, que é algo bem rapidinho, a gente vai para a avaliação das soluções anteriores. Então, isso, claro, não na primeira reunião, mas a partir da segunda, a gente pega aquele livrinho da ata, o caderninho da ata, e viu, ficou combinado que todo mundo ia colocar a roupa suja dentro do cesto na hora de tomar banho. Será que todo mundo fez assim? Não, eu lembro que eu vi roupas espalhadas pela casa. Então, como é que a gente vai solucionar esse problema? Então, rever o que não deu muito certo. Às vezes, dependendo do quão complexo é uma solução, é interessante esperar 2 semanas para avaliar se vai dar certo ou não. Então, a gente tem essa avaliação que é curtinha, não é para a gente trazer à tona, não deu certo, por que não deu certo, quem foi o culpado, quem é que não seguiu a nossa regra. Não deu certo. Então, como nós vamos fazer para dar certo? Então, é importante a gente sempre focar na solução. E aí, veio o passo número 3. Discutir itens da pauta focando em soluções. Então, quando começa, principalmente crianças mais velhas, que começam a acusar, mas não foi minha culpa, foi fulano que fez, isso aconteceu porque isso, por aquilo. É importante a gente ter esse lema, e pode ser sempre o mesmo. Consistência, a criança ouvindo sempre a mesma coisa. A gente não vai dar corda para acusações, a gente vai sempre falar. Estamos à procura de soluções, não de culpados. Isso é uma coisa que talvez nas primeiras reuniões o pai ou a mãe vai ter que repetir diversas vezes. Estamos à procura de soluções, não de culpados. E ficar repetindo até a criança perceber que não vai adiantar ela querer acusar o irmão ou não. Ou o irmão, ou o pai, seja quem for. Ou uma variação. Qual o problema? Qual é a solução? Não estamos falando em quem. Qual o problema e qual a solução? E aí o quarto passo é o planejamento. Então, organizar a agenda com compromissos, incluindo tempo de qualidade. Então, a gente já comentou em encontros anteriores sobre a importância dos pais terem 5, 10 minutos diários, de preferência, que a criança se sinta importante, especial. Olha, eu com a minha mãe, eu com meu pai. Que é um tempo de leitura, uma brincadeira, alguma coisa que pode ser curtinho, mas para a criança sentir que ela é especial. Então, planejar essas atividades legais. E isso inclui as atividades do fim de semana. Então, o que nós vamos fazer como família no sábado? Vamos para um parquinho, vamos para uma praia que não esteja lotada, aglomerada. Vamos fazer um jantar juntos, vamos comer pizza e jogar um jogo de tabuleiro. O que nós vamos fazer de divertido? Para também as reuniões de família não terem essa imagem de só problema. Estamos sentados aqui para falar sobre problemas e só sobre problemas. Não, é para alinhar coisas, obrigações da semana, mas também períodos de qualidade, de diversão entre a família. E aqui tem uma ideia de planejamentos semanais das refeições. E aqui a gente comentou que esse planejamento ele está bem minucioso e eu acredito que no dia a dia das famílias seja algo meio surreal de colocar em prática, mas pode ser algo simplificado. E aí nós comentamos nos encontros anteriores que nós conversamos sobre como evitar conflitos na hora das refeições, o quanto é importante a criança se sentir parte e engajada do processo de decidir o que vai comer, e aí a gente usa aquela ferramenta das escolhas limitadas. Que legume tu quer comer? Tu quer comer uma couve-flor ou uma brócoli? Tu quer comer um arroz branco ou um arroz integral? Então, a gente pode dar essas escolhas limitadas para a criança também perceber que ela faz parte do processo, que não é uma imposição à alimentação dela. E aí, esse planejamento cozinheiro. Se a família tem uma funcionária em casa, pode botar o nome da funcionária de segunda a sexta, e aí no sábado ter um cozinheiro especial. No sábado é o João com a mamãe que vão cozinhar. No domingo é a Fernanda com o papai que vão cozinhar.
E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma pizza? Nós vamos fazer um macarrão? Nós vamos fazer um estrogonofe? O que nós vamos fazer? Qual vai ser a sobremesa? Ou que fruta nós vamos comer? Então, pode ser algo bem simplificado de acordo com a realidade da família, mas para engajar as crianças nesse processo de escolher, de tornar a refeição algo não obrigatório e sim algo que faz parte da estrutura da família, para, né, uma oportunidade de conversar, de se divertir juntos. E aí nós tivemos o depoimento de uma mãe que colocou em prática essa técnica de engajar a criança a botar os talheres na mesa, a conversar mais sobre a comida, e ela já percebeu em 1 ou 2 semanas que a criança está comendo melhor. E é uma criança da nossa turma de Early Toddler, que tem 2 aninhos. Então, realmente, a criança se sentir importante e pertencente faz toda a diferença. E por último, dentro da reunião de família, além de planejar esse tempo especial no fim de semana, é fazer uma atividade divertida e uma sobremesa. Então, a atividade divertida pode ser um jogo de tabuleiro, pode ser dançar juntos, pode ser brincar de massinha, desenhar todo mundo junto. De preferência, não algo que seja relacionado à tela, porque a tela ela não possibilita muita interação. Embora de vez em quando lançaram um filme novo, diferente, que toda a família quer ver junto e vai ser um evento especial. Aí é claro, vamos fazer pipoca com o filme então. Agora, é muito mais fácil. Toda reunião de família, vamos ver um filme juntos, vamos ver um filme juntos, vamos ver um filme juntos, porque é algo que não demanda tanta energia. Mas a ideia que é de conversar, de aproximar o vínculo, ela não vai acontecer enquanto tá todo mundo ali vidrado na tela. E novamente, relembrando aquele encontro sobre o cérebro da criança, que a gente quer conectar os hemisférios, quer conectar o cérebro de cima com o cérebro de baixo, e não adianta nós criarmos a expectativa de que a criança vai ser muito receptiva e nos ouvir e compartilhar quando ela está tendo dificuldade, se isso ao longo da vidinha dela não foi cultivado. A criança ela realmente precisa se sentir ouvida para criar esse vínculo, essa segurança de poder conversar. Então, não adianta depois os pais esperarem que na adolescência os filhos vão ser super abertos a conversas íntimas se ao longo da vida isso não aconteceu. Então, essas reuniões de família também suportam essa sementinha que a gente vai estar plantando. Eu espero que isso encoraje vocês a começarem aos pouquinhos terem as reuniões de família em casa, porque é algo que dá muito certo. Eu já ouvi um depoimento muito positivo já na primeira reunião de família de uma família. Até mais!